Olá, bom dia pessoal, como é que vocês estão? Tivemos uns problemas técnicos aí, né? Íamos fazer a live na outra plataforma vizinha, só que não deu muito certo. Mas estamos aqui na primeira live da Manhã com Deus, que nós iremos compartilhar um momento de oração, um momento de palavra para você iniciar seu dia, né? É muito importante a gente estarmos conectados com Deus logo pela manhã. Então a live é às 6 horas da manhã e eu tô muito feliz por estar aqui com você. Hoje é dia 1º de outubro e aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual as expectativas que você tem para o mês de outubro? Hoje também nós vamos profetizar sobre o mês de outubro, crendo que coisas grandes acontecerão. Então, tô aqui tomando meu cafezinho, minha água. Não tem como a gente começar o nosso dia sem café, né? Eu, particularmente, sou apaixonada por café. E nós estamos aqui, você que está se arrumando para ir para o trabalho, você que vai ver essa live depois, né? Você que nesse momento aí está se arrumando para ir para a escola. Eu vou olhar algumas vezes aqui embaixo que eu estou fazendo alguns testes, tá bom? Então, se por acaso você me vê olhando para baixo, é porque eu tô lendo ou fazendo algumas coisas. Então vamos começar com o livro de Provérbios. Hoje nós vamos iniciar. Provérbios tem 31 capítulos e nós temos no mês de outubro 31 dias, né? Você que tiver um pedido de oração, entra aí, comenta, faça seu pedido de oração, que no final nós estaremos profetizando sobre o mês de outubro e também orando pela sua vida, tá bom? Então nos próximos dias, todo dia, às 6 horas da manhã, eu vou estar aqui com você para a gente estar orando junto e compartilhando a palavra. Então, sem mais delongas, né? Porque a gente sabe que o tempo é corrido, né? Nós estamos aqui como Marta e Maria. Nós estamos aqui correndo para começar o nosso dia e também como Maria escolhendo a boa parte, que é ouvindo a palavra do Senhor. Então, se você puder, eu vou pedir para você abrir aí Provérbios capítulo 1, né? E é importante a gente saber, Provérbios é um livro de sabedoria, né? É um livro onde Deus traz para nós sabedoria. E a sabedoria, ela é mais que importante nas nossas vidas. E não somente em situações específicas, mas o Provérbios é muito importante para que a gente possa lidar com as situações no dia a dia, lidar com pessoas. Você pode perceber aí pessoas que não têm sabedoria e infelizmente acaba tendo maus relacionamentos, acaba entrando em situações erradas, acaba se precipitando, acaba tendo uma vida financeira totalmente desequilibrada. Então, se você quer ter sabedoria, se no mês de outubro, a partir do mês de outubro, você quer fazer diferente na sua vida, você quer aprender com Deus, vamos começar a ler Provérbios juntos, né? Aqui eu não vou discorrer todos os versículos especificamente, vou ler, fazer a leitura geral, mas também vou pegando alguns pontos específicos para não ficar muito grande essa live, tá bom? Então vamos começar aí. Então o que Provérbios ele traz para nós? Se você for começar a ler Provérbios capítulo 1, ele diz assim: Provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras de entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens conhecimento e descrição. O homem sábio aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos, para entender um provérbio e para sua interpretação de palavras dos sábios e dos seus enigmas. Então, o que Provérbios traz aí pra gente, né? Provérbios, ele traz o adquirir da sabedoria e da instrução, do ensino. Então, a gente aprende com o livro do Provérbios, a gente aprende quem é Deus, a gente aprende as diretrizes de Deus, a gente aprende o que Deus espera, né, para nós. A gente compreende
palavras de inteligência. Então, nós temos a inteligência, né, que nós adquirimos aí com os estudos seculares, né, com o aprendizado, com a faculdade e tudo mais. E também a gente tem a sabedoria, que essa sabedoria ela vem de Deus. Como obter um bom proceder, justiça, juízo, equidade, dar aos simples prudência, dar aos jovens conhecimento e bom senso, ao sábio aumentar o seu saber. Então, se você já se considera uma pessoa sábia, você pode ter certeza que você vai aumentar ainda a sua sabedoria. Para você que tem discernimento, vai ter orientação para poder discernir a própria palavra de Deus, né? Então, os provérbios ele vem aí para trazer para nós um tempo de sabedoria. Se por acaso você precisa de sabedoria, comenta aí, eu preciso de sabedoria. Eu também preciso de sabedoria e juntos nós vamos adquirir em Deus essa sabedoria, tá bom? Então vamos iniciar orando, agradecendo a Deus por esse dia, glorificando a Deus por esse novo mês, né, que é outubro. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa manhã, nós queremos te agradecer pela tua palavra, nós queremos glorificar o teu santo nome, dizer que tu és santo, que não existe outro além de ti. Nós queremos dizer que se nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã contigo, é porque o Senhor preparou. Tua palavra diz que as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E nessa manhã, mais uma vez, nós abrimos os nossos olhos e temos a oportunidade de conhecer mais de ti e de viver algo novo em ti. Então, nessa manhã eu te peço que a tua palavra, Senhor, venha a ser penetrada em nossos corações e que possamos ter uma manhã diferente na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Então, você aí que entrou agora, que precisa de sabedoria, nós estamos aqui estudando o livro de Provérbios. Eu quero te convidar a colocar aí, escrever eu preciso de sabedoria, e nessa manhã nós estaremos falando com Deus, nós estaremos ouvindo a voz de Deus. Então, continuando aqui a nossa leitura em Provérbios, né? No versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino e a instrução. Então, aqui, Provérbios, Salomão, ele diz pra gente que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, Provérbios já inicia desde o começo, né? Logo nos primeiros passos. O que traz sabedoria para nós? É o temor do Senhor. E o que é esse temor? Esse temor é a reverência, é o reconhecimento da soberania de Deus. O reconhecimento que somente em Deus existe todo o conhecimento. Então, quando nós entendemos que nós não podemos nos curvar diante do nosso próprio entendimento, quando nós entendemos que nós precisamos aprender com Deus, quando nós entendemos que a nossa sabedoria vem do Senhor, nós adquirimos essa sabedoria. Nós adquirimos esse conhecimento da palavra, esse discernimento, como proceder nas nossas vidas, como caminhar. Eu acredito que muitos aí já tiveram muitas experiências na vida, experiências de acerto e experiências de erros. E eu tenho certeza que se você pudesse hoje voltar lá atrás em algumas situações e refazer algo, refazer a sua rota, talvez você faria, né? E Provérbios, ele nos ajuda com isso. Provérbios nos ajuda no nosso proceder, ele nos ajuda na equidade. A equidade, ela é muito mais do que a justiça. A equidade é muito mais que a igualdade, desculpa. A equidade é quando todos os níveis de conhecimento, de sociedade, eles se alinham, independentemente da sua condição financeira, independentemente de onde você mora, independentemente de quem você é. Isso é equidade. Então a palavra do Senhor diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, quando nós reconhecemos que Ele é aquele que tem todo o conhecimento, nós reverenciamos a sua soberania, quando nós adoramos a Ele, nós estamos adquirindo essa sabedoria em Deus. E aí, quando nós temos temor, o que acontece? Primeira coisa, nós não ficamos com a mente cativa nas trevas. Quando o conhecimento de Deus alcança
o nosso coração. E quando nós passamos a ter sabedoria e andar conforme a vontade de Deus, nós não andamos cativos nas trevas. Nós aprendemos a discernir as situações. Nós aprendemos a andar em luz e não em trevas. Quando você não tem conhecimento, isso não é só da Bíblia, isso é em tudo na sua vida. Quanto menos conhecimento você tem, menos você se apropria daquela situação, menos você consegue andar naquela situação. Então, por exemplo, se na escola, né, uma matéria na escola é para aqueles que estão indo para a escola. Quando você não entende uma determinada matéria, dificilmente você vai conseguir fluir naquilo. Você vai conseguir manusear aquele conhecimento, né? Então, quando nós não temos a sabedoria do Senhor e o conhecimento dele, nós muitas vezes nos encontramos com a nossa mente cativa nas trevas. Nós apenas olhamos as circunstâncias, nós apenas olhamos aquilo que nós aprendemos, com a vida, nós apenas olhamos até pela visão dos nossos traumas, nós olhamos e somos facilmente manipulados por pessoas maiores, facilmente manipulado pelas circunstâncias e pela incredulidade. Então, quando nós temos o temor do Senhor, nós vivemos com a nossa mente em Deus, na justiça, na equidade, no bom senso, no discernimento, no proceder, e é isso que Provérbios fala aqui nos primeiros capítulos. Então, quando nós temos temor do Senhor, nós não ficamos com a nossa mente cativa nas trevas. Segundo, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz que não vos amoldeis a esse mundo, mas antes transforme a vossa mente na palavra. Então, nós precisamos experimentar essa boa e agradável vontade de Deus. A Bíblia diz, não vos amoldeis a esse mundo, mas transforme a vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós não conhecemos, quando nós não temos conhecimento da vontade de Deus, e quando nós não temos sabedoria, e quando não deixamos que a nossa mente seja cativa ao Senhor, quando nós não entregamos a nossa mente a Ele, o nosso coração, nós não experimentamos essa boa vontade. Porque nós andamos conforme o nosso próprio entendimento, nós olhamos para o mundo, nós nos amoldamos aos pensamentos mundanos, e eu falo sim de pecado, mas eu também falo sim do sistema mundano. E se você parar para pensar, qual é o sistema do mundo? Pensa aí, o sistema do mundo é injustiça, é corrupção, é maldade, é inveja. Então, esse é o sistema do mundo. Então, quando a Bíblia diz para a gente não se amoldar ao mundo, mas transformar a nossa mente, está dizendo exatamente isso, para que a gente possa adquirir a sabedoria e o conhecimento do Senhor. E assim, a gente vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é maravilhoso, por quê? Na Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores, os planos dele para nós são maiores. Então, quando nós andamos conforme o nosso próprio entendimento, nós andamos numa visão limitada. Mas quando nós andamos conforme a vontade de Deus, nós vivemos, nós experimentamos essa vontade boa, perfeita e agradável. E o terceiro nós não ficamos perdidos. Então, quando nós temos o conhecimento e a sabedoria do Senhor, nós não andamos perdidos. Então, se você quer que o seu mês de outubro seja diferente, se você quer que o seu caminhar daqui para frente seja diferente, viva a sabedoria e o conhecimento do Senhor. Se aproprie em ler a sua palavra, se aproprie em ter tempo com Ele, se aproprie em ter oração, se aproprie em ter conhecimento. Porque o conhecimento de Deus você aprender quem realmente Deus é, o que essa palavra diz de você, porque você tem o que a palavra diz que você tem, você é aquilo que a palavra diz que você é, e você pode viver aquilo que a palavra diz que você pode viver. Então, quando você tem esse entendimento, quando você vive isso, você não fica perdido. Não tem coisa pior do que ficar perdido. Hoje, na rua, é difícil a gente ficar perdido, né? Porque a gente tem o GPS, a gente tem várias ferramentas, né, para poder nos localizar. Mas quando você não tem essas ferramentas, e no caso das nossas vidas é a palavra de Deus, é a intimidade com Deus, você vive perdido. Então aqui quando nós falamos sobre o temor do Senhor, que está no versículo 7, nós aprendemos isso.
que quando nós temos o temor do Senhor, quando nós reconhecemos Ele como Salvador, quando nós reconhecemos a soberania dEle, nós não vivemos com a nossa mente cativa nas trevas. Nós experimentamos a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. E também a gente não fica perdido. E aí, conforme você lê Provérbios, né, você vai lendo aí na sua casa, onde você estiver, no versículo 8 ao versículo 9, diz da importância de honrar aos pais, a importância de dar atenção aos ensinos dos pais. Eu não sei como foi os seus pais, mas a Bíblia nos assegura que nos nossos pais há sabedoria. No mínimo que seja, nas experiências poucas que talvez você viveu com os seus pais, alguma coisa você vai adquirir como filho, mesmo que seja não repetir os mesmos erros dos seus pais. Isso também é um aprendizado. Então, é importante você entender isso. Que, novamente, eu não sei como foram os seus pais, não sei se você teve convivência com ele, não sei se você teve algo que chateou ou não, né? Mas a verdade é que os nossos pais, eles têm muitos a nos ensinar, mesmo que seja o que não fazer, tá? E aí diz que aqui que seria diadema de colares, ou seja, a beleza que nós carregamos dos ensinamentos dos nossos pais, ela traz beleza, ela traz honra, ela traz graça, e isso faz com que a gente aprenda a viver. Pode ter certeza, Janara, mas eu não sei como eu vou aprender com os meus pais. Não sei como será esse aprendizado, mas eu vou dizer para você, os seus pais, eles têm muito para ensinar para vocês. Eles têm muito para dizer para vocês orientações, novamente, seja o que não fazer ou com as próprias experiências dele. Então, se atente, jovens, adolescentes que estão me vendo, se atentem à orientação dos seus pais. Isso vai te dar vida, isso vai trazer beleza, vai forjar o teu caráter, vai te dar graça e instrução. Então, do versículo 10 ao versículo 19, fala sobre o engano, fala sobre dar um alerta aos caminhos que podem trazer maus para nós. Então, fala a respeito da sedução do mundo, da sedução da maldade. Quantas pessoas aí fora estão aprisionadas no pecado, no engano, porque elas estão andando num caminho de morte e destruição. Um caminho de corrupção, um caminho de dor, um caminho onde traz para si sentenças de Deus muito ruins. Então, aqui a Bíblia diz em Provérbios 1, do 10 ao 19, para nós nos apartarmos desses caminhos de morte e destruição. E aí, do versículo 20 ao 33, vai falar a respeito da sabedoria que está disponível para nós. E que não está escondida, mas ela está evidente para onde você for. Então, às vezes a gente pensa assim, mas é tão difícil ser sábio, mas é tão difícil ter discernimento, mas é tão difícil fazer as coisas certas. Na verdade, nós precisamos nos aplicar a buscar essa sabedoria. E ela está disponível para nós na palavra, em Deus, na sua intimidade com Deus. Durante a oração você vai ouvir a voz de Deus e Deus vai falar com você, e isso vai trazer para você sabedoria e discernimento. Quando você está lendo a palavra também da mesma forma. Então Deus trouxe para nós a sabedoria e ela está disponível. E também a Bíblia diz que se você tiver essa sabedoria, se você viver uma vida de sabedoria, de discernimento, de entendimento, de um bom proceder, com justiça, com equidade, com juízo, com prudência, com bom senso, você vai viver uma vida de segurança, uma vida tranquila e não vai temer o mal. Vou dar um exemplo para você. Nas finanças, que é algo muito, um tema muito importante, né, para nós. Nas finanças, se você não tiver sabedoria, discernimento, se você não souber proceder na sua vida financeira, não tiver esse conhecimento que vem de Deus, a inteligência sobre finanças, o que vai acontecer? As suas finanças vão de água abaixo.
você vai dever mais do que você ganha, você vai se afundar em dívidas, você não vai fazer uma reserva de emergência, você não vai viver de uma forma o quê? De urgência. Então aconteceu alguma coisa, você não vai ter nem dinheiro para poder prestar ter um socorro. Por quê? Porque não há sabedoria, né? Ah, Dianara, mas o meu salário não dá para fazer nada disso. Então você precisa adquirir sabedoria para viver algo novo. Então, você perceba que todas as áreas da nossa vida nós precisamos dessa sabedoria, desse discernimento. E a Bíblia nos diz que se nós vivemos uma vida de sabedoria, nós teremos segurança, tranquilidade e não temeremos o mal. E eu quero dizer para você que se você tem algum pedido de oração, você coloque aí no chat que eu vou orar por você já já. E essa manhã é justamente para isso. Essa manhã é para meditação, essa manhã é para nós vivermos algo novo em Deus. Não mais se contente numa vida com Deus rasa, numa vida com Deus sem conhecimento, sem oração e sem vida. Então, ainda dá tempo aí, se você quiser, se você tem um pedido de oração, pode ser pela sua família, pode ser por alguém doente, pode ser por você mesmo. Se você tem algum pedido de oração, você pode aí colocar aí no chat que eu vou estar orando por você, tá bom? Algum pedido de oração? Se não tiver, nós vamos orar, profetizar sobre o mês de outubro e orarmos para finalizar. A paz do Senhor, Jaqueline Nascimento, seja muito bem-vinda. Jaqueline, se você tiver algum pedido de oração, tá bom? Você pode aí colocar aí no chat que eu vou estar orando por você. Quem tiver um pedido de oração, pode fazer aqui, tá bom? Que a gente vai profetizar sobre o mês de outubro. O que você quer, o que você espera em Deus sobre o mês de outubro. Então, tá bom, Jaqueline, nós estaremos orando por você. Primeiramente, sinto muito, tá bom, por essa perca. Que Deus possa consolar o teu coração e que você tenha a presença do Espírito Santo aí com você. Não é fácil, né, viver um momento tão difícil desse. Então eu espero em Deus, não vou estar orando aqui só por você aqui agora, mas você estará nas minhas orações. Que Deus conceda dias para você de consolo, de paz, de pensamentos que te levam a Deus, né? Às vezes nesse momento a gente tem alguns questionamentos, mas Deus, Ele sempre está conosco para nos consolar, tá bom? Eu vou estar orando por você, Jaqueline. Quem tiver mais algum pedido de oração, tá bom? Estarei aqui para orar por você e profetizar sobre o mês de outubro. Mais alguém? Deixa eu ver se tem mais alguém. Por enquanto, não. Se você tiver algum pedido de oração, pode ir colocando aí que eu vou orando, tá bom? Senhor Jesus, nesse momento nós queremos te agradecer, Pai, por essa manhã. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença, como é bom ter a Tua presença nas nossas vidas. Senhor, como é bom viver esse tempo contigo, Pai. Como é bom ter essa manhã, logo cedo, acordar e ouvir uma palavra e orar a Ti, profetizar sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir que a Tua palavra, Senhor, venha estar dentro dos nossos corações, na nossa mente, aonde nós formos. Senhor, orando a palavra nesse momento, eu venho clamar a Ti, que venhamos a ter temor, Senhor, a Ti. Que todos os dias venhamos a reconhecer a Tua soberania, que venhamos a conhecer, Pai, reconhecer o Teu conhecimento sobre as nossas vidas, a Tua graça, o Teu perdão, Senhor, a Tua mão estendida sobre nós. Que o temor venha a ser real nos nossos corações, para que a gente possa, Senhor, andar num caminho de justiça, um caminho de equidade, um caminho de juízo, Senhor, um caminho onde nós teremos bom senso. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, para que a gente possa viver a Tua vontade boa, perfeita e agradável.
Senhor, nesse momento, Senhor, eu venho clamar a Ti. Livra os nossos pés, Senhor, do engano. Senhor, livra os nossos pés, Senhor, do mal. Livra-nos, Senhor, os nossos pés, os caminhos das pessoas que andam em manipulação, das pessoas, Senhor, que andam num caminho mau, num caminho de morte, num caminho de destruição. Livra-nos, Senhor, dessas pessoas, livra-nos nesse caminho. Nos ajuda, Senhor, a ter entendimento, discernimento. Nos ajuda a fugir, Senhor, desse caminho. Senhor, eu te peço, Senhor, e sabemos que a tua sabedoria está disponível para nós todos os dias. Sabemos, Senhor, que a tua sabedoria, ela, Senhor, está na tua palavra, está na intimidade contigo, está, Senhor, na nossa vida diária. Então, em nome de Jesus, nos ajuda a viver essa sabedoria. Nos ajuda a ter essa sabedoria. Nos ajuda, Senhor, nos momentos difíceis. Nos ajuda, Senhor, a viver coisas grandes em Ti através da sabedoria. Senhor, nesse momento eu quero profetizar sobre o mês de outubro. Hoje é um primeiro dia do mês de outubro, Senhor. E eu venho clamar por mim, por todos aqueles que estão nessa live, que o Senhor tenha um mês diferente para nós. Senhor, que as Tuas bênçãos venham sobre a nossa vida. Eu profetizo saúde, Senhor, sobre o mês de outubro. Eu profetizo mudanças importantes no mês de outubro. Eu profetizo prosperidade sobre o mês de outubro. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, algo novo. Senhor, em nome de Jesus, entra no lar, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que está assistindo essa live. Senhor, traz mudança, traz salvação. Senhor, em nome de Jesus, vem com o Teu socorro, Pai, sobre a vida dessas pessoas. Senhor, muitas pessoas não conseguem muitas vezes nem expressar, Senhor, aquilo que estão sentindo. Tamanho é a dor, Senhor, do seu coração. Mas o Teu Espírito Santo é aquele que sonda os nossos corações. O Teu Espírito Santo é aquele que nos consola, que nos orienta, que nos direciona. Então, em nome de Jesus, eu venho profetizar sobre o mês de outubro a Tua presença dentro da nossa casa. Eu venho profetizar, Senhor, sobre o mês de outubro, Senhor, a Tua segurança, o Teu perdão, a Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, muda sentenças no mês de outubro sobre a vida de cada um aqui. Muda, Senhor, diagnóstico, Senhor, sobre a vida de cada um, aqueles que necessitam. Senhor, que aqueles que necessitam tomar decisão, que podem ter clareza, Senhor, daquilo que vão decidir, que não se precipitem, mas que realmente tenha clareza naquilo que o Senhor tem, Senhor, para cada um deles. Eu venho orar nesse momento pela vida da Jaqueline. Oh, Senhor, só o Senhor sabe como está o coração da tua filha. Só o Senhor sabe, Senhor, a dor do luto. Só o Senhor sabe a dor que é, Senhor, viver esse momento. E eu venho te pedir em nome de Jesus, consola a tua filha. Traz um tempo de riso, Senhor. Traz um tempo de esperança. Senhor, em nome de Jesus, cura a ferida, Senhor, do luto. Senhor, faz nascer coisa nova, Senhor, nas nossas vidas. Na vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Traz um tempo novo para a vida da Jaqueline, para ela e para sua família. Senhor, em nome de Jesus, eu venho orar pelo ventre dela nesse momento. Senhor, traz vida, Pai. Em nome de Jesus, traz vida sobre o ventre da Jaqueline. Em nome de Jesus, traz um novo tempo. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que durante o luto nós passamos por várias fases, mas que ela possa passar, Senhor, por esse luto, Senhor, na tua presença, no teu colo, no teu consolo, Pai. Em nome de Jesus, eu venho clamar a Ti pela vida da Jaqueline. E Jaqueline, você que tá aí, se você tá aí ainda me ouvindo, eu quero te dizer algo. Somente a alegria da vida é capaz de curar a dor do luto. Eu tô te falando isso porque eu já tive uma perca muito significativa na minha vida. Eu perdi uma pessoa muito importante e somente a alegria da vida de Deus, somente a vida de Deus foi capaz de me tirar lá do fundo do poço, do luto. Eu não sei como está o seu coração, mas eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que Deus trará vida no seu coração, que a vida dele irá sobrecair sobre você. E por mais que a dor esteja aí, e pode ficar tranquila, porque cada um passa de uma forma diferente. Não se culpe por isso, não se prenda em viver esse momento, mas por mais que a ferida esteja aí, a ferida da perca esteja aí, Deus vai trazer sobre você vida. E eu profetizo sobre o teu ventre que um novo tempo chegará e você é uma mulher que gera vida, em nome de Jesus.
Que o mês de outubro seja um mês marcado pelo consolo de Deus sobre você, sobre a presença de Deus sobre você. Qualquer coisa que você precisar, pode me chamar lá no chat. Eu também sou terapeuta. Se você precisar de ajuda nesse momento, você pode me chamar, mas eu estarei aqui orando por você, tá bom? Então, nós profetizamos sobre outubro. E eu profetizo sobre você que está nessa live, que vai assistir agora ou vai assistir depois. Eu profetizo um mês de outubro de bênção sobre a sua vida. Um mês de presença de Deus, de sabedoria. E eu te espero amanhã, às 6 da manhã, aqui novamente. Que Deus te abençoe e que você viva o novo de Deus nesse mês de outubro. Em nome de Jesus.